Amanhã. Vamos orar pelo Mateus. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir a tua graça, a orientação do Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, tomar a vida do Mateus com poder, com autoridade, e que o Senhor venha cumprir o propósito desse culto, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Graça e paz, igreja. Bom dia. Todo mundo está bem? Quem esteve aqui ontem na conferência? Levanta a mão. Me deram a difícil missão de pregar depois do pastor Isaías, né? Eu falei para ele, pastor, o que eu prego agora? Pensa num cara inteligente, cheio da presença de Deus. E aí ele falou assim, obrigado. E aí ele falou, prega a cruz. Eu pensei, não tem como ser diferente disso, né? Nós estamos na conferência, como o pastor falou, o tema da conferência é Jesus, tudo em todos. E eu acredito que é um tempo de nós voltarmos para o que é importante, é um tempo de nós voltarmos para o que é relevante e que talvez em algum momento ficou em segundo plano, talvez em algum momento, em algum lugar, entrou em primeiro plano o humanismo, o bem-estar do homem, mas nós somos uma igreja que tem se levantado para falar sobre Cristo, amém? Sobre o principal assunto da Bíblia, sobre a principal obra de Deus, que é o seu Filho, amém? Nós estamos aqui para compartilhar um pouco disso. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, queria que você abrisse aí, para acompanhar comigo. A minha versão é NAA, tá bom? 1 Coríntios 2. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você assim como falou comigo. Eu essa noite dormi, era umas 4 e pouco da manhã. Dormi não, eu capotei com o computador ligado no sofá com a Bíblia aberta e acordei 7 da manhã. E eu já tinha uma palavra já brevemente escrita aí, e pela manhã o Senhor me incomodou, trouxe essa palavra ao meu coração. Então eu creio que é uma revelação do céu para nós, assim como é uma revelação do céu para mim, assim como essa palavra falou ao meu coração, eu quero que fale ao seu coração também, amém? Então essa é a nossa oração, que essa palavra seja uma semente, que o nosso coração, que a nossa mente sejam terras férteis, que essa palavra crie raízes e gere frutos, amém? Essa é a oração que eu sempre faço. E a Bíblia diz assim, em Coríntios 1, verso 2, nós vamos ler até o 9. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Verso 6. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Amém? Gente, a Bíblia ela é intencional. Em cada passagem, em cada história, em cada parábola, em cada exemplo, em cada milagre, não é simplesmente uma história. Isso aqui é intencional. Amém? A Bíblia fala que a palavra do Senhor se renova a cada dia, e ela se renova intencionalmente para falar ao meu e ao seu coração. Amém? Essa carta de Coríntios aqui é intencional também.
tá bom? Paulo está escrevendo para uma igreja que estava com facções, amém? Essa igreja aqui tinha um problema, alguns preferiam Paulo, outros preferiam Apolo, amém? Só que Paulo está dando uma direção e ele está sendo intencional no que ele escreve, e a gente precisa se atentar a isso, tá bom? Haviam disputas partidárias, uns preferiam Paulo, outros Apolo, alguns faziam comparações, tá bom? Quando Paulo fala aqui que não está usando palavra persuasiva, não está usando ostentação de linguagem, é intencional, tá bom? Nós não podemos ignorar os detalhes da Bíblia. E ele trata sobre esse assunto nos primeiros 4 capítulos de Coríntios 1, tá bom? E nós vamos ver aqui algumas coisas que Paulo estava chamando a atenção daquele povo. Como eu falei, a carta de Paulo é intencional, existe um contexto, existe uma direção, e nós vamos nos atentar a isso, amém? Eu creio que a palavra do Senhor se renova, amém? O Senhor falou ao meu coração alguns pontos que nós precisamos lembrar, e nós vamos verso a verso, lendo e expondo a palavra, amém? No verso 1, diz assim: irmãos, quando estive com vocês, anunciando o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, amém? É importante a gente entender que Paulo era sim muito inteligente, tá bom? Paulo podia sim usar de ostentação de linguagem, e nós não devemos ver isso de maneira negativa. Nós não podemos ver de uma maneira inconsequente. Ele tinha uma intenção em não ser, em não usar de ostentação de linguagem, e a gente vai ver a resolução disso, porque aqui ele só traz o problema, ele só fala assim, eu não usei. Ele já começa esse capítulo 2 falando que ele não fez, e depois ele vai explicar por que não fez. E não tem nenhum problema a gente usar a nossa linguagem, não tem nenhum problema a gente usar a nossa sabedoria, mas Paulo precisava aqui ser direto, amém? A intenção de Paulo não é deixar de lado a sua inteligência, não é deixar de lado a sua técnica, não é deixar de lado a sua sabedoria, mas ele precisava ser fiel a uma mensagem. E é por isso que eu te digo mais uma vez, que a Bíblia ela é intencional. Paulo precisava ser fiel ao que ele precisava passar. Sabe quando alguém vai conversar com você sério e fala assim, eu vou ser direto, eu não vou ficar floreando, é isso, isso, isso. Nós precisamos resolver isso. Quando você era pequeno, glória a Deus. Como eu dizia, sabe quando sua mãe fala assim, nós precisamos conversar, você sabe que não vai ter muito rodeio, a conversa vai ser mais direta. Quando sua esposa ou seu marido fala assim, nós precisamos conversar, não vai ter muito rodeio, não vai ter muito floreio, sabe? Existe um assunto que precisa ser tratado, e é isso que Paulo faz com essa igreja. Ele fala assim, olha, não usei de ostentação de linguagem, amém? Não usei de sabedoria. E isso tem uma intenção, amém? Eu quero te dizer que se algo vai custar ou vai comprometer a palavra e a sua veracidade, nós precisamos deixar de lado. Nós somos o tempo todo forçados a viver a palavra de Deus. Nós somos o tempo todo forçados a dar um bom testemunho, a ser um bom testemunho. Eu quero te dizer que se alguma coisa, se alguma sabedoria tua, se alguma técnica tua está impedindo isso de ser fiel, está impedindo ou está atrapalhando a veracidade dessa palavra, nós precisamos deixar de lado. Você consegue entender isso? Às vezes nós queremos levar uma mensagem para alguém, e porque aquela pessoa é nosso amigo, ou porque aquela pessoa tem um poder aquisitivo, ou porque aquela pessoa pode nos trazer algum benefício, a gente fica receoso, a gente fica com dedos, como que eu vou falar isso, como que eu vou falar de um jeito que não machuque. Nós não estamos falando sobre ser irresponsáveis no falar, mas nós estamos falando sobre ser fiéis ao que precisa ser falado. Então Paulo está trazendo essa verdade para a igreja. Olha, quando eu falei com vocês, não houve técnica, eu fui direto.
não houve muita sabedoria, eu falei o que precisava ser falado. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender que às vezes a gente quer maquiar a verdade, preocupado com o que a pessoa vai pensar ao nosso respeito, e às vezes a pessoa está sedenta pela palavra, a pessoa está sedenta pela verdade. Nós fomos ver uma escola para o Pedro essa semana, e é uma escola que tem princípios, e a gente conversando com a diretora, ela falou assim, olha, eu tenho adolescentes aqui que não querem sair da escola de jeito nenhum, e eu não conseguia entender, porque é uma escola de princípios, é uma escola cristã, e eu pensava, mas ela dizendo, né, mas os adolescentes querem fazer tudo do jeito deles, eles não querem obedecer ninguém, e aqui se chegar atrasado, vai dar um nome, vai dizer porque chegou atrasado, nós vamos ligar para os pais, vamos confirmar. E ela chegou à conclusão que os adolescentes, mesmo como são, não querem obedecer às vezes, são respondões, querem fazer tudo do seu jeito, eles precisam de limites, amém? E quando eles encontram limites, eles encontram segurança. E às vezes a gente precisa entender essa verdade, porque nós vamos levar a palavra até alguém e a gente fica pensando, poxa, eu vou falar de tal assunto e sei que essa pessoa pratica esse pecado. Poxa, eu vou falar de sonegação e eu sei que essa pessoa sonega impostos. Eu vou falar sobre adultério e eu sei que essa pessoa tem um caráter duvidoso. E nós não estamos aqui para comprometer a mensagem, amém? Nós não estamos aqui para maquiar uma mensagem, nós estamos aqui para ser uma carta viva. Você consegue entender isso? Você consegue dar uma glória a Deus por isso? Se algo vai custar ou comprometer a palavra e a sua veracidade, nós precisamos deixar de lado, amém? Paulo nos ensina isso. Verso 2 diz assim: porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Jesus Cristo é talvez o maior marco da Bíblia, talvez a melhor parte, talvez a mais dolorosa também, talvez a mais conhecida. E quando Paulo trata, esse versículo é muito específico, porque quando ele trata isso, ele fala assim, olha, eu não quis saber nada de vocês. Às vezes a gente vai levar a mensagem para alguma pessoa e a gente quer saber como aquela pessoa está, o que ela precisa, o que está acontecendo. E nós não precisamos nos atentar a isso, nós precisamos nos atentar ao Cristo. E tem algo muito rico aqui, porque ele fala, eu só queria saber de Cristo e esse crucificado, amém? Talvez o mundo vende um Jesus que pode nos curar, que vai tirar a nossa ansiedade, que vai nos dar uma vida boa, que vai nos dar uma condição financeira boa, e Ele pode tudo isso, e glória a Deus por isso, mas nós precisamos nos lembrar do Cristo crucificado, porque senão a gente vai achar que Jesus é apenas um gênio da lâmpada, sabe? Eu quero alguma coisa, eu vou lá, eu peço, e aí eu tenho. Eu estou doente, eu vou lá, eu recebo a cura, e não é isso. Eu já vi pessoas que receberam um milagre e falaram assim, eu não preciso mais ir à igreja. Isso é muito triste. Eu conheço pessoas que não podiam ter filhos, foram em um congresso, o pastor do congresso, quando entrou, antes de dar a paz para o pessoal que estava lá, ele falou assim, você que é estéril, hoje você está se tornando fértil. Essa pessoa recebeu a palavra, teve filhos e depois disso falou, eu não preciso mais ir para a igreja, eu só queria ter um filho. Eu conheço pessoas que descobriram um tumor na cabeça, foram curadas e depois falaram, eu não preciso mais de Jesus. Eu não estou exagerando, eu não estou aumentando. É exatamente isso que aconteceu, amém? E talvez você fale assim, como uma pessoa é curada de um tumor e abandona Jesus? Nós fazemos isso também. Nós vivemos essa realidade, talvez não na condição da doença, talvez não na condição da esterilidade, mas nós vivemos essa condição onde nós só vemos um Jesus que pode nos abençoar, que pode nos dar coisas, que pode nos curar, amém? E nós precisamos lembrar do Jesus crucificado. Quando nós vemos o Jesus crucificado, nós lembramos quão miseráveis nós somos. Nós lembramos que nós não merecíamos nem estar aqui. Nós lembramos que nós não teríamos direito à vida eterna. E por meio de Jesus nós temos esse direito. E por meio de Jesus nós podemos hoje olhar para o céu e dizer assim, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, amém? Porque Ele vive, eu posso crer no meu futuro.
porque Ele vive, eu posso hoje descansar. Porque Ele vive, eu posso hoje, no meio do problema, ficar em paz, porque eu sei que Ele está cuidando de tudo. Amém? A verdade que Paulo quer passar aqui é que nós precisamos nos atentar ao Cristo crucificado. Nós precisamos nos lembrar que Ele não é apenas o Jesus que pode nos dar, que pode nos livrar do problema, que pode nos curar. Amém? E esse Paulo que escreve aqui, ele é o mesmo que escreve no livro de Filipenses. E ele fala assim, olha, em Filipenses 2, a Bíblia fala que Jesus se esvaziou de si mesmo, e Ele, assumindo a forma de servo, tornou-se homem. Esse Paulo que escreve isso é o mesmo que escreveu que sabia viver na fartura, mas também sabia viver na escassez. Ele sabia viver alimentado, mas também sabia viver com fome. Isso revela que Jesus é suficiente. Isso revela que Jesus é sim o autor e consumador da nossa fé. Isso revela que Jesus na cruz é o bastante. Nós não precisaríamos de tanta alegoria, por isso que Paulo é tão direto. Por isso que Paulo não faz uso de linguagem. Vocês conseguem entender como ele dá o que ele fez, ele vai discorrendo e solucionando. Ele fala assim, olha, eu não queria nem saber o que estava acontecendo entre vocês. Eu vim pregar o Jesus Cristo crucificado. Eu não quero saber se você tem dinheiro, eu não quero saber se você é pobre. Eu vim pregar o Cristo crucificado. Amém? Isso devia ser suficiente. No verso 3 diz assim, foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A mensagem que Jesus traz consigo, que traz ao meu coração, que traz ao seu coração, exige responsabilidade. Amém? É por isso que eu não conseguia dormir, porque eu falava assim, eu preciso de uma palavra de Deus. E aí você vai nas suas anotações, aí você olha e você fala, mas não estou sentindo paz, acho que não é isso que Deus quer falar. E aí você ora mais um pouco, aí você tira um tempo para ouvir um louvor. E é porque essa palavra aqui traz responsabilidade, gente. Eu não posso simplesmente pegar um sermão na internet, ver um vídeo, transcrever aquilo, sabe? E trazer para a igreja, se aquilo nem falou no meu coração. Isso é uma verdade. Quando Paulo fala assim, olha, teve temor e grande tremor quando eu estive entre vocês, significa que existe um grande peso em carregar a palavra. Amém? O evangelho é simples, mas não é tão simples assim quando a gente entende as coisas que a gente precisa fazer para compartilhar uma palavra com a igreja. Amém? Eu não posso simplesmente ser convidado e horas antes abrir minha Bíblia e escolher um versículo. Não é assim que funciona. Amém? Pelo menos não é assim que funciona comigo. Porque se fosse assim, seria uma palavra rasa, seria uma palavra vazia. E não é isso que o Senhor quer falar aos nossos corações. Ele quer trazer profundidade, Ele quer trazer entendimento, quer trazer revelação. Amém? Sabe aquele versículo que você lê a vida toda e você acha que entendeu, aí o Senhor revela ao teu coração e você fala assim, agora eu entendi. Agora eu entendi o que essa palavra queria dizer. Agora eu entendi a mensagem desse versículo. Amém? Nós não podemos perder esse senso de responsabilidade, principalmente quando nós falamos de Jesus. Nós não podemos falar de qualquer jeito, porque é preciso temor e tremor. Amém? O verso 4 e 5 diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Lembra que eu falei que Paulo primeiro só fala assim, olha, não usei sabedoria, não usei de técnica de linguagem, não fiz ostentação de palavras. E agora ele diz o porquê que ele não fez isso. Ele é muito claro quando ele diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. Sabe o que é linguagem persuasiva? Uma linguagem que convence, uma linguagem que faz as tuas decisões se alinharem às decisões de quem está falando. Isso é muito usado em palestras de empresa, onde tem uma mensagem a ser passada, em palestras de coach, onde o coach quer que você pense igual a ele. E tudo bem se nós usarmos isso para o bem, tudo bem se nós usarmos isso na direção de Deus, mas Paulo estava dizendo que ele não fez isso.
porque o que ele queria e o que ele estava fazendo era uma demonstração do Espírito e do poder. Para quê? Para que a fé não se apoiasse em sabedoria humana. Sabe por quê? A sabedoria humana, ela muda. Amém? Nós vivemos uma realidade onde dizem assim, olha, gordura de porco não presta. Aí todo mundo para de comer gordura de porco. Aí daqui a pouco sai um estudo e aí dizem assim, a gordura de porco faz bem para a sua saúde. Aí você deixa o óleo de lado e aí você começa a usar banha de porco. Aí dizem assim, olha, o óleo de soja não é tão bom assim. Bom é o óleo de girassol. Aí você começa a usar o óleo de girassol. Aí daqui a pouco vão te falar, o óleo de girassol não é tão bom assim. Tem o de canola. E aí você começa a usar de canola. Aí vão dizer que não é tão bom. Use óleo de algodão. Vocês conseguem entender como a sabedoria humana ela muda? De tempos em tempos existe um estudo novo para desmentir o antigo. E às vezes é tão engraçado que volta no antigo. Amém? Então Paulo estava dizendo assim, olha, o que eu fiz não foi sabedoria humana, não foi linguagem persuasiva, porque ele tinha um foco. E esse foco era que a fé não se apoiasse em sabedoria humana. Sabe por quê? Se depender de sabedoria humana, você só vai sentir a palavra sendo revelada ao seu coração quando tiver alguém aqui compartilhando contigo. Você não vai ter a experiência de abrir a Bíblia na tua casa e você ver o próprio Deus falar contigo, porque você depende de alguém para pegar isso aqui, para traduzir, para trazer uma sabedoria e compartilhar contigo. E não é isso que o Senhor espera de nós. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. A Bíblia fala que quando Jesus se entrega, um véu foi rasgado do alto do céu até o chão. Isso significa que nós temos livre acesso. Amém? Nós não dependemos mais de alguém para compartilhar conosco. Gente, eu acredito que eu estou falando com uma igreja inteligente. Nós não estamos descartando o papel do pastor, não é isso. O pastor falou, óbvio precisa ser dito, né? Então, eu vou dizer, nós não estamos descartando o papel do pastoreio, não é isso. Mas se nós dependemos só do pastor para nos alimentarmos da palavra, você vai se alimentar 2 ou 3 vezes por semana. E é pouco. Amém? Você come todo dia, você almoça todo dia, toma café todo dia. Não é isso? Você janta todo dia, come um docinho no meio da tarde, vai no mercado, compra uma bolacha, porque você precisa se alimentar. Não tem como você depender de uma alimentação semanal, só domingo. E às vezes você tem um compromisso, aí você fala, não vou na igreja hoje não. E aí você fica 15 dias sem se alimentar. Então Paulo está dizendo assim, olha, foi intencional o que eu fiz. Amém? Tinha uma intenção, e a intenção era que a tua fé não se apoiasse em sabedoria humana. Além do que, o ser humano é falho. Eu tenho defeitos, você tem defeitos, mas nós temos uma imagem de um Jesus crucificado perfeito, um sacrifício vivo, um sacrifício de alguém que não precisava morrer por nós, mas ainda assim decidiu fazer. Amém? De um Jesus que é Deus. Amém? João 1 vai tratar sobre isso. No princípio, ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Estamos falando de Jesus. E mesmo assim ele se esvaziou de si mesmo. Filipenses fala sobre isso. Tornou forma de servo e se entregou por nós. Amém? Nós precisamos entender que nós precisamos urgente alinhar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Verso 6 diz assim, vamos ler do 6 ao 8. No entanto, transmitimos sabedoria entre os maduros, não porém a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, nós transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, pois se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Amém? Nós precisamos entender que essa sabedoria é a revelação de quem Jesus é. E isso fica muito claro quando Paulo fala assim, olha, se soubessem, se tivessem conhecido, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Por que que Jesus foi crucificado? Porque eles não sabiam, eles não tinham ainda tido essa revelação. Óbvio que existe o cumprimento de uma profecia, óbvio que existe um cumprimento de um cordeiro que precisava ser entregue pelos nossos pecados, é óbvio. Mas existe também a falta de conhecimento,
a Bíblia fala que nós, o povo, perece, e perece por falta de conhecimento. E Paulo, quando fala isso, diz assim: olha, se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado. Amém? Se eles tivessem conhecido, eles teriam se jogado aos pés. Se o povo tivesse conhecido, não teria escolhido Barrabás. Amém? Porque foi a escolha do povo. Crucifique Jesus e solte Barrabás. Talvez essa foi a última cartada para tentar livrar Jesus, porque não foi encontrado nele nenhum erro. Vocês conseguem entender isso? Porque o governo na época era de Roma, então os fariseus por si mesmos não podiam dar ordem para que Jesus fosse crucificado. Então eles usam a lei deles para justificar que Jesus precisava ser crucificado, e não foi encontrado. Amém? A Bíblia retrata e diz claramente que não havia nada que pudesse ser imputado sobre ele, não tinha nenhuma acusação. Amém? E as que haviam, que eram dos fariseus, o governo de Roma não podia opinar, porque não era a teologia deles. Vocês conseguem entender? E é engraçado porque quando Paulo fala sobre isso, e ele fala assim: se houvesse sido revelado a esses, significa que pela falta do conhecimento, pela falta da revelação, Jesus foi crucificado. Amém? Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, jamais teriam crucificado o Filho de Deus. Amém? E um dia nós nos encontramos assim. Um dia a gente era totalmente indiferente à realidade que a gente vive hoje. Você se lembra? Quando você não conhecia Jesus e você era literalmente indiferente, você não queria saber o que a Bíblia dizia, você não queria saber o que o exemplo de Jesus mostrava, você queria viver sua vida, você queria tomar suas decisões, você queria fazer as suas escolhas. Amém? Você teve esse momento, eu tive esse momento também. E é importante a gente entender que a gente fazia apenas o que a gente queria da nossa vida. Amém? Alguns viviam uma vida sem sentido. Amém? Alguns sem saber por que estavam vivos, outros sem saber até por que nasceram. Alguns queriam viver sua vida reservada, alguns queriam viver a sua vida literalmente do seu jeito. Isso porque não havia sido revelado ainda Cristo para nós. Um dia você esteve aqui, ou você esteve em alguma outra igreja, e o Cristo crucificado foi revelado para você. E aí você entendeu: esse é o motivo da minha vida. Amém? E aí algumas pessoas falam, né? Nossa, se eu tivesse, os mais velhos falam, né? Eu queria ter conhecido esse Jesus antes. Eu queria ter conhecido esse Jesus mais novo. Eu queria ter entendido o sentido da minha vida quando eu era jovem, quando eu era adolescente, quando eu era criança. Amém? E nós precisamos entender essa realidade que a gente também não conhecia. E talvez há um tempo atrás a gente era do mesmo povo que ia dizer: pode crucificar Jesus, pode soltar Barrabás, porque esse Jesus aí não está com nada. Esse Jesus aí está mentindo, está dizendo que é o Filho de Deus. Amém? Tanto é que quando colocam a coroa de espinho em Jesus, a mensagem é exatamente essa. Amém? Estão querendo zombar do reinado de Jesus. Estão querendo dizer: olha aí o rei, olha o que aconteceu. O verso 9 diz assim, e nós já vamos encerrar: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu li esse versículo, eu com a nossa mente ocidental, com a nossa mente materialista, com a nossa mente interesseira, a gente pensa que são coisas, né? Nem olhos viram. Nossa, já pensou aquela casa? Nossa, já pensou aquele carro? Isso está relacionado a uma mente que talvez a gente foi construída a vida inteira, que para ser respeitado a gente precisa ter condição financeira, que para ser respeitado a gente tem que ter posse. Amém? Que para ser respeitado eu preciso ter coisas, eu preciso ter dinheiro. E Paulo, ele é tão direto na mensagem que eu consigo entender que não era essa a centralidade dessa passagem. Porque quando nós discorremos a Bíblia, nós vemos um Cristo que provê. Amém? O primeiro milagre foi dentro de um casamento, havia acabado o vinho,
e Jesus provê o vinho. Nós vemos a história onde havia uma multidão que tinha ouvido Jesus, estava com fome, e Jesus provê através de 5 pães e 2 peixes. Nós vemos esse Cristo que provê na Bíblia. Nós vemos um Cristo que ressuscita seu amigo. Jesus chega depois de Lázaro morto há 4 dias, pede para tirar a pedra do túmulo e fala: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai vivo. Amém? Lázaro sai vivo. Alguns historiadores dizem que havia uma tradição na época que quando a pessoa morria, ela precisava demorar até 3 dias para ser enterrada, porque eles tinham alguma crença que essa pessoa podia reviver. E Jesus intencionalmente chega no 4º dia. Sabe quando você acha que acabou? Porque se ressuscitasse no 1º, no 2º ou no 3º, ainda era um costume da época, ainda estava dentro das normas. Jesus espera se esgotar a esperança humana para mostrar que Ele é milagroso, para mostrar que Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Amém? A Bíblia é intencional, não se esqueça disso. Nós vemos também um Jesus que anda por cima das águas. O pastor pregou aqui algumas semanas atrás. Nós vemos um Jesus que acalma o mar, e os discípulos falam assim: quem é esse que o vento obedece? Nós vemos várias faces de Jesus, amém? Mas a mensagem de Paulo é direta, um pouco mais simples e talvez um pouco mais dolorosa, porque quando Paulo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles o amam, para aqueles que o amam, ele está dizendo assim: nem olhos viram. E aí a gente pensa, o carro, a casa, a bênção que a gente pode ter. Nem ouvidos ouviram. Aí você pensa, onde eu vou chegar, como vão falar de mim, o que eu vou conseguir fazer, amém? O que eu vou conquistar. Nem jamais penetrou o coração do homem. Aí você pensa, o emprego, a empresa, a ideia, a startup, a riqueza. Mas Paulo está falando sobre a mensagem da cruz. Paulo está falando sobre Jesus crucificado, amém? E essa mensagem é sobre o Cristo crucificado. Essa mensagem está dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. E o que Deus tem preparado para os que o amam tem todas essas bênçãos, para alguns, para outros não. Para alguns tem riqueza, para outros não, mas sobretudo existe salvação, amém? Existe transformação, existe conversão, existe mudança dentro da sua família, existe mudança de realidade, amém? Existe a libertação de vícios, existe a libertação de demônios, existe a libertação de sofisma, e é isso a mensagem de Paulo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Sabe aquela pessoa que você fala assim, não tem jeito, essa não se converte. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, amém? Você fala assim, olha, eu tenho um problema, e eu acho que esse problema não tem solução. Eu tenho um desvio de caráter, eu tenho um vício. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem. Você consegue entender isso? A nossa mente materialista leva tudo para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, mas nem sempre vai ser assim, sabe? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, que mesmo em meio ao problema, a gente vai continuar servindo ao nosso Deus. Você consegue entender como muda a nossa mensagem, como muda a nossa mentalidade, como muda a nossa concepção? Nós estamos às vezes diante de um problema. Talvez você veja aqui e está com conta atrasada, está preocupado, amém? Você tem um problema na tua casa, você tem um problema na tua família, mas existe um Cristo crucificado que é a solução para isso. Não a solução, talvez, dessa doença. Paulo fala assim, né, que ele tinha um espinho na carne, e esse espinho ele pediu para ser tirado e não foi tirado. E a mensagem que ele recebe é, e ele entende que só a graça o bastaria. Então eu quero te dizer que talvez vai ter momento que você vai sofrer, vai ter momento de tristeza, vai ter momento de perda, vai ter momento de luto, vai ter momento que você vai enfrentar uma doença, vai ter momento que você vai enfrentar uma dificuldade financeira, vai ter momento que você vai enfrentar algum problema com teu filho, no teu casamento, mas existe um Cristo crucificado, que diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou o coração do homem. Essa é a paz que excede todo entendimento, amém? Esse é o entendimento que eu preciso ter, que talvez a solução não vai vir, ou não vai vir na hora que eu quero, mas eu creio em um Cristo crucificado, que é o que me basta. Glória a Deus por isso. Você pode se levantar, fechar os seus olhos.
queria que você não perdesse essa atmosfera. O Senhor falou comigo que nós precisamos entender que a mensagem não é sobre o que a gente pode ter, não é sobre o que a gente pode conquistar, não é sobre onde a gente pode chegar, mas sobre um Cristo crucificado, que traz coisas para nós, e essas talvez dentro do nosso coração, amém? Ele nos revela coisas, talvez que são resoluções de problemas, de dilemas, que está dentro do teu coração, que talvez não se expressem na materialidade, talvez não se expressem em dinheiro, talvez não se expressem em conquista, mas se expressem em alguém que está alinhado com o céu, com alguém que entendeu que o Cristo crucificado é o que nos basta. Quando o tema dessa conferência foi exposto, Jesus Cristo, tudo em todos, é para trazer essa mensagem. Jesus precisa ser tudo. Se eu coloco condições para adorar Cristo, Ele não é tudo. Se eu coloco condições para vir à igreja, Ele não é tudo. Se eu coloco Deus na parede dizendo, olha, se esse problema não for solucionado, eu não vou mais para a igreja, você não entendeu nada. Eu vim te dizer que você não entendeu nada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. É a concepção do Jesus Cristo crucificado. É a concepção de que a morte dele na cruz nos trouxe vida e vida eterna. E porque ele se entregou, e porque ele morreu, e porque ele ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Amém? Feche os seus olhos, por gentileza. Eu queria que você refletisse nesse louvor, e a gente já volta para a gente orar juntos. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Vamos, Cristo. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. O pão e Ele serviu o vinho, temos plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão.
paz emergir, meu destino por inteiro, tudo é teu, Senhor. Glória a Deus. Queria que você continuasse de olhos fechados. O Senhor trouxe hoje essa palavra hoje para nos trazer uma consciência. Assim como Paulo escreveu aos Coríntios, precisava ser tratado uma realidade. Precisavam ser colocados alguns pontos, sabe? E talvez a nossa direção no servir a Jesus, talvez a nossa direção nos tornarmos igreja, em estarmos aqui, estava desalinhada com o que Jesus espera de nós. Talvez você chegou aqui sem nem conhecer a verdade que existia. Talvez você chegou aqui sem a revelação de quem Jesus era. E eu orava para que Jesus se revelasse ao seu coração, para que Ele se revelasse em plenitude, para que Ele se revelasse completamente ao teu coração, de maneira que você entendesse que você precisa desse Jesus, de maneira que você conseguisse compreender que você depende desse Jesus, que você entendesse que esse Cristo crucificado é o que vai dar sentido à tua vida, é o que vai te dar o direito à salvação, amém? É a morte de Jesus que vai te dar direito à vida eterna. E eu queria que você que se encontrou nessa realidade hoje, você que entendeu a necessidade de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, significa que é só Ele, amém? Ele é o único e Ele é suficiente, não precisa de outro. Eu queria que você levantasse a sua mão para que a gente pudesse orar por você, você fizesse um sinal. Glória a Deus, glória a Deus. Se você entendeu isso, eu queria que você levantasse a sua mão, porque Jesus, Ele te espera. Ele morreu na cruz por todos, quando nós ainda nem o conhecíamos, e essa verdade precisa nos incomodar, precisa nos levar a tomar uma atitude. Então, levante as suas mãos, permaneça de mãos levantadas. Glória a Deus. Então, nós estamos entre irmãos. Eu queria só falar mais alguma coisinha. Jesus, Ele encontra 10 leprosos. Os estudiosos dizem que Jesus estava fazendo talvez um caminho alternativo, onde Ele passava por uma divisa de 2 cidades, e Ele encontra 10 leprosos. E os leprosos começam a gritar. Isso está lá em Lucas 17, depois você lê com calma. Os leprosos começam a gritar: tem misericórdia de nós. E Jesus chega até esses leprosos e fala assim: olha, vão se mostrar ao sacerdote. E esses 10 leprosos saem somente com essa palavra. E no caminho, a Bíblia diz, e indo, eles viram que estavam curados. Amém? No caminho, eles viram que algo tinha acontecido. E é muito interessante porque nós falamos aqui sobre um Jesus suficiente. Nós falamos principalmente sobre um Jesus que nos aponta para Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Jesus fala, parafraseando a mesma coisa para esses leprosos: olha, vai se apresentar ao sacerdote. Nós vivemos uma vida onde nós chegamos até Jesus e nós somos levados a nos apresentar a Deus todos os dias. E essa mensagem é para alguém que de repente está com algum problema e está achando que não consegue, sabe? Porque o Senhor falava ao meu coração: é no caminho que a gente vai ser curado. Talvez você está com um problema e você fala assim: como que eu vou chegar até Deus assim? E se você tiver a fé dos leprosos, que simplesmente com uma palavra foram, simplesmente por uma palavra seguiram um caminho, eu quero te dizer que no caminho você pode ser transformado, assim como esses leprosos. Você está se apresentando ao sacerdote, você está seguindo um caminho difícil. No caminho, talvez alguém não quer se aproximar de você. Ninguém queria se aproximar dos leprosos. Amém? Os leprosos viviam numa cidade separada. Alguns estudiosos falam sobre o leprosário, era onde ficavam os leprosos. Eles eram a escória da sociedade, mas esses aqui decidiram seguir um caminho. Eu quero te dizer, eu acho que você já está entendendo. Se você estiver seguindo o caminho para se apresentar ao sacerdote, se você estiver seguindo o caminho para se apresentar a Deus, a cura vai chegar. Amém? O milagre vai acontecer. É no caminho. Não espere sair, não espere chegar
para as coisas acontecerem. O pastor Mário pregou aqui semana passada, se eu não me engano, sobre esse ponto que nós saímos, que é o ponto A até o ponto B onde nós queremos chegar. E é nesse caminho que as coisas acontecem. É quando a gente está triste que a gente vem para a igreja que as coisas acontecem. É quando a gente está com problema financeiro que a gente decide ofertar que as coisas acontecem. É quando a gente está quebrado que a gente decide se dobrar em oração que os milagres acontecem. Então, eu tenho certeza que essa palavra é para alguém especial, foi para mim. Nós precisamos entender que nós precisamos trilhar esse caminho. E no caminho as coisas vão acontecer. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Queremos te agradecer pela tua revelação. Queremos te agradecer, Pai, pelo teu Espírito, Pai, que nos trouxe hoje o convencimento. Senhor, a tua palavra ela é completa. A tua palavra ela é intencional. A tua palavra é rica. A tua palavra nos traz revelação. A tua palavra nos incomoda a viver uma mudança de vida, a viver uma transformação, a viver uma conversão, uma mudança de rota. E nós queremos dizer hoje, Pai, que nós queremos estar alinhados com a tua mensagem. Nós queremos estar alinhados com a centralidade da Bíblia que fala sobre Jesus. Nós queremos dizer hoje, Pai, que nós não queremos perder os nossos olhos do Cristo crucificado. Nós não queremos perder dos nossos olhos, nós não queremos perder de vista o Cristo que se entregou por nós. E isso é tudo, Pai. Através da sua entrega na cruz, nós podemos ter vida eterna. Através da entrega de Jesus na cruz, nós temos livre acesso ao Pai. Nós queremos trazer ao nosso coração a realidade que nós estamos num caminho para nos apresentar ao grande Deus. E nós temos uma palavra tua, nós temos uma palavra de Jesus, que nós vamos nos apresentar ao sacerdote, Pai. E é no caminho que o Senhor vai fazer o que precisa ser feito. Senhor, nós queremos declarar que nós temos o nosso coração moldável. Nós queremos te pedir que o Senhor tire o coração de pedra, coloque um coração de carne, um coração contrito, um coração sensível à tua palavra, Senhor, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor espera de nós. Pai, obrigado porque para nós foi revelado Jesus. Obrigado porque, diferente do governo na época de Jesus, eles não tinham a revelação, e se tivessem jamais seriam crucificados, Senhor da glória. Nós temos o privilégio, Pai, de ter a tua palavra e de entender que Jesus é o Rei da glória. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Tudo veio por Ele e tudo é para Ele e tudo foi feito por meio dEle, Senhor. Nós queremos declarar, Pai, que nós confessamos Jesus como o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé veio por Ele e vai para Ele, Pai. A nossa fé foi despertada para encontrá-lo e é despertada também, Pai, para estarmos com Ele no último dia, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos leve no regresso aos nossos lares, em paz, em segurança. Que o Senhor nos guarde, Pai. Que o Senhor guarde essa palavra dentro do nosso coração. Mais uma vez eu te peço que essa palavra seja uma semente e que essa semente caia no terra fértil, que ela já tenha caído no terra fértil do nosso coração e do nosso intelecto. E eu te peço que essa palavra crie raízes e gere frutos, Senhor. É assim que nós oramos e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus. Tudo é teu. Erga suas mãos, erga suas mãos. Tudo é teu. Declare isso, declare isso. Tudo é teu. Tudo é teu. Aleluia. Quantos foram abençoados por essa palavra? Amém? Que Ele seja tudo na nossa vida. Que você venha todos os dias priorizá-lo, seu relacionamento com Ele, em nome de Jesus. Vamos para casa, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Senhor, por nos lembrar. Não deveria ser assim, mas muito obrigado, Senhor, por nos lembrar que Tu é a prioridade da nossa vida, que Tu és tudo o que nós precisamos, e em Ti nós encontramos todas as respostas da nossa vida. Leva-nos em paz, em segurança, livra-nos de todo mal.
Que ao chegarmos em casa, nós venhamos encontrar o mesmo ambiente de glória, de paz, desse lugar em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada. Tem cantina. Compre um livro para sua edificação.